Olá, turma, tudo bem? É uma alegria estar com vocês. Hoje a gente vai debater a questão da resolução de conflitos no direito das famílias. E eu gostaria de chamar a atenção dos colegas para algumas potencialidades, no sentido de que não apenas o foro está aberto para a propositura de um processo, para a discussão dos temas em audiência, e, ao final, a sua resolução através de sentenças. Mas também existem algumas outras formas da gente pensar em resolver os problemas que as famílias enfrentam, que se encontram fora do processo judicial. Então, eu preparei alguns slides para provocar esse tipo de reflexão entre nós. O primeiro deles é um slide que trabalha algumas perspectivas dentro de um sistema que alguns autores chamam como multiportas, isto é, algumas das portas que são oferecidas para que as pessoas consigam resolver as suas dificuldades e superar os seus impasses. Não existe um caminho que seja, por sua natureza, muito melhor do que os outros. Nós teríamos, como profissionais do direito, de, junto com o nosso cliente, conhecer um pouquinho a vida dele e, ao final, idealizar uma solução em conjunto, uma decisão por percorrer um desses 5 caminhos que se encontram no quadro. Então, por exemplo, a gente pode, eventualmente, concluir que para aquele casal que se está divorciando e que tem um diálogo razoável, que o caminho da negociação ou que o caminho da mediação, com a participação de um terceiro, então, na mediação, o chamado mediador, é o mais adequado. Nós podemos, eventualmente, concluir que, em razão do estresse emocional que as pessoas passam, ou mesmo da dificuldade, em razão da falta de paridade, da falta de equilíbrio entre as condições econômicas, entre as condições intelectuais dessas pessoas envolvidas, o melhor caminho seria um processo judicial. Então, um exemplo didático, um divórcio com a participação de crianças. Muitas vezes o Ministério Público tem esse papel de proteger a criança e oferecer uma paridade maior entre as relações das pessoas envolvidas. Então, nós temos muitos caminhos para escolher qual deles, em cada caso, é o mais adequado. Existem alguns critérios que nos permitem debater, conversar com os nossos clientes para tomar essa decisão. O critério da formalidade, alguns meios são mais informais, como a conciliação, outros são mais formais, como a arbitragem e o processo judicial. O critério da publicidade, de regra, um processo judicial, embora a previsão do segredo de justiça, ele tende a ser público, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Quem serão as pessoas envolvidas? É outra matéria importante. Quem idealizará e criará essa decisão? Qual o nível de coerção que a gente deseja? Se eu confio mais numa pessoa que ela vai cumprir com a sua palavra, eu preciso menos de um juiz de direito e do Poder Judiciário. Se eu tenho alguma desconfiança maior, eu preciso mais da força estatal da jurisdição. E também é um critério super relevante acerca da obrigação de participar. Afinal, ninguém é constrangido a participar de uma sessão de mediação, ninguém deve ser constrangido a abrir uma sessão de arbitragem. Mas, na via judicial, a citação da ciência ao réu da abertura daquele processo, e se o réu não oferece a sua contestação, ele fica revel. Então, em tese, é obrigatória a sua participação no processo judicial, sob pena dele ter prejuízos quanto à sua esfera de direitos. Então, é uma primeira questão inicial: qual caminho a gente vai escolher, naquele caso concreto, percorrer? Existem algumas premissas adotadas pelo Código de Processo Civil, que vale a pena a gente sempre lembrar. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, nas ações de família, todos os esforços deveriam ser empreendidos para uma solução consensual da controvérsia. Eventualmente, será possível alcançar uma solução consensual, outras vezes não.
devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação serem mais produtivas. A requerimento das partes, o juiz pode determinar, eu diria, em qualquer grau de jurisdição, a suspensão do processo enquanto os litigantes submetem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. É muito comum nas ações de direito de família que essas audiências de mediação se desenvolvam em muitas sessões. E muitas vezes o que a gente observa, numa primeira audiência as partes conseguem acordar, por exemplo, uma pensão alimentícia para os filhos, numa outra audiência, a partilha de parcela do patrimônio, por exemplo, existem, vou inventar um exemplo agora, R$200 mil numa conta bancária, já vamos oferecer 100 mil para a esposa, 100 mil para o marido. Ou existem 3 imóveis, vamos oferecer um imóvel para um filho, outro imóvel para a esposa, o terceiro imóvel para o marido, uma compensação é acordada em dinheiro, etc. E se vai aos poucos construindo uma solução global. Eu gosto muito dos acordos parciais. Então, nunca esqueçamos que, embora o processo se encontre em segundo grau, embora o processo se encontre na véspera da sentença, sempre é possível se tentar a via da solução consensual da controvérsia. Um texto que me chamou bastante atenção quando eu li é um texto de um autor espanhol chamado Josep Regla, que ele discute por que as pessoas debatem, por que as pessoas discutem, muitas vezes. E ele aponta quatro perspectivas diferentes. E não quero dizer aqui que um de nós adote sempre uma ou outra perspectiva. Na verdade, a gente adota mais ou menos, mas todas as perspectivas em alguns momentos da nossa vida. Então, inicialmente, eu me lembro, aqui em Porto Alegre, onde eu estou, que o trânsito nessa grande cidade, às vezes, é muito pesado. E eu vejo, às vezes, caminhando pelas ruas, ou mesmo andando de carros, motoristas discutindo. Ou vejo, em dia de jogo de futebol, torcedores discutindo. E vejo também em épocas de eleições mais acirradas, eleitores discutindo. Essa seria uma perspectiva mais bélica. As pessoas muitas vezes discutem para tentar aniquilar o outro e perdem completamente a razão. Uma segunda perspectiva, que a gente gosta de debater muito com os amigos, aquelas discussões que a gente aparentemente se diverte, mas que não levam a lugar nenhum. Então, eu me encontro sempre com alguns amigos e a gente discute os mesmos temas, brincando, dentro de uma perspectiva esportiva. A gente vai se reunir e vai analisar um presidente da República e vai falar sempre as mesmas coisas rindo. E vamos discutir quem tem o pior governo, Brasil ou Argentina. Discutiremos quem tem o melhor time, o Palmeiras ou o Atlético Mineiro. E a gente se diverte com os amigos dentro de uma perspectiva esportiva. Qual foi o melhor time de futebol de nossa história, por exemplo? Uma terceira perspectiva muito rica no direito de família é quando a gente tem o norte de diagnosticar as causas e características de um problema. Esse autor chama de perspectiva científica. Nosso filho está enfrentando algumas dificuldades. Por que será? E a gente começa a idealizar, diagnosticar causas, que vão nos auxiliar muito na quarta perspectiva, que é encontrar uma solução, dentro de uma perspectiva chamada de construtiva. Se será a melhor solução? Não sei. Isso vai depender do tempo, vai depender da sua implementação. Mas o verão está chegando, inventei um exemplo. O inverno está chegando. Seria razoável que alguém usasse a casa na praia, dentro de um processo. Seria razoável que essa casa na praia não ficasse vazia durante o verão. Qual será a melhor solução? Vamos colocar para locação e vamos rachar o produto do aluguel? Eu vou usar em janeiro e a minha esposa usará em fevereiro? O apartamento na serra, no inverno, ficará fechado para que ninguém desgaste o desgaste? Será colocado em locação? Dividiremos o seu uso? Não sei, isso é uma perspectiva construtiva. Então, o desafio não é eliminar o conflito, mas transformá-lo.
ao invés de nós observarmos o conflito dentro de uma lógica antagônica e destrutiva, diz o professor Roger Fischer, a gente poderia adotar uma perspectiva mais prática e tentar criar valor, observar aquele conflito como uma oportunidade de minimizar a destruição e de criar valor para todos os envolvidos, a partir da nossa criatividade. Torço em todos os processos que os colegas advogados que atuam em favor da parte contrária me tragam uma solução que o meu cliente considere boa. Acho que isso só ajuda na superação daquele conflito. Então, a gente tem algumas formas de lidar com o conflito. Tem algumas que são absolutamente infrutíferas, do tipo ignorar o conflito, dar as costas para o conflito. Esse tipo de comportamento não ajuda em nada. O que ajudaria é a perspectiva de uma prevenção. Eu estou notando que teremos problemas no futuro. De que forma podemos preveni-lo? Gestão dos conflitos que já existem. Meus 2 filhos querem trabalhar comigo na farmácia que eu criei na minha juventude, mas talvez um deles ou os dois ainda não tenham suficientemente experiência, mas eu tenho que gerir esse conflito. Resolver o conflito é o ideal, nem sempre possível. E nós temos exemplos corriqueiros em processo de separação, divórcio, pensão alimentícia, exercício de guarda dos filhos, convivência, relacionamento dos pets, etc. Já vi muitas vezes o marido ou a esposa, o ex-marido ou a ex-esposa. Deixa comigo que é mais fácil levar o filho todos os dias no colégio ou buscar o filho todos os dias no colégio. Eu aproveito e levo ele para fazer um lanche, aproveito e levo ele no cinema. Faço com ele o tema. E assim as pessoas aumentam a convivência com os seus filhos, por exemplo. O que é fundamental? A gente ter essa perspectiva de que a decisão não parte apenas da minha vontade. Eu preciso do outro. E ele precisa de mim, para a gente encontrar apoio, para a gente encontrar condições de implementar alguma medida para superar aquele conflito. E os livros apontam. Se eu não dependesse de outra pessoa, eu não teria conflito nenhum. Então, por exemplo, eu tenho que idealizar uma audiência com o meu cliente semana que vem, em outra cidade. Eu preciso do comportamento dele para conseguir o meu sucesso. É muito comum um advogado ter conflitos com o próprio cliente. Então, por exemplo, eu considero que seria melhor que ele não aparecesse na audiência. Ou eu considero que o ideal seria que ele fosse comigo, mas a presença dele é facultativa. E o meu cliente pensa o contrário. Ele não quer se envolver naquele processo, não quer ir na audiência. Ou eu reputo que seria importante. Não, eu reputo que não seria importante a participação dele, e ele faz questão de ir, e eu considero perigosa a sua presença. Enfim, eu dependo da outra pessoa para encontrar uma solução. Essa consciência eu preciso ter. Quando se compara a negociação e o processo judicial, costumo apontar alguns fatores que devem ser ponderados. E um deles é a importância do tempo na vida das pessoas. Isso está vindo com muita força atualmente. Se observa que muitas pessoas não querem ficar 5 anos discutindo pensão alimentícia, divórcio, guarda de filhos, por exemplo. Se observa que as pessoas desejam uma solução na medida do possível, não tão demorada, que poupe o tempo de suas vidas, que permitam que elas toquem a sua vida profissional, a sua vida afetiva, os vários aspectos importantes de sua realidade de uma maneira mais tranquila, de uma maneira menos traumática. Por quê? É fundamental a gente também meditar, coloquei ali no 4º item, sobre os custos que cada escolha tem. Custos que são econômicos, mas custos também que são emocionais dentro do direito de família. Como disse antes, não há uma porta, não há uma saída que seja a melhor de todas a priori. Vai depender bastante do contexto em que o sujeito está envolvido. Há que se perguntar, há que se meditar sobre o interesse sincero das pessoas em resolver o conflito. Muitas vezes, o cidadão ou a cidadã apenas diz:
da boca para fora que quer resolver uma situação, mas, na verdade, no fundo, o que ele quer, o que ela quer, é ficar 5, 10 anos ainda vinculada dentro desse conflito. Também precisamos imaginar que critérios nós devemos utilizar para superar aquele conflito. Nós, do direito, normalmente somos criados e somos treinados para resolver os conflitos com apelo à legalidade, que é um dos critérios possíveis. Mas nem sempre na vida das pessoas a previsão da lei é a melhor escolha. Então nós temos que pensar quais os critérios que vão iluminar a solução àquele problema. E eu costumo dizer também que nunca devemos esquecer que o direito é uma das formas de resolver conflitos. O direito não é uma das formas de alimentar conflitos. Isso vai contra a nossa natureza, a natureza do direito. Então, algumas reflexões que devem ser sempre ponderadas junto com as pessoas envolvidas. Uma escola muito conhecida de resolução de problemas é a chamada Escola de Negociação de Harvard. No último slide, selecionei alguns livros que podem ajudar os senhores a aprimorar essas perspectivas. As leituras são bem acessíveis, os leigos entendem. E os autores de Harvard apresentam as seguintes premissas. Os participantes devem ser vistos como resolvedores de problemas. Eu não vou criar problemas, eu preciso resolvê-los. O nosso objetivo é alcançar uma solução que nos deixe numa posição melhor do que nos encontramos hoje, uma posição eficiente, que eu possa recuperar o meu sono, que eu economize minhas horas do dia, que eu tenha maior segurança para tocar a minha vida, de uma maneira amigável. Eu vou tentar, na medida do possível, entender o ângulo da outra pessoa. Eu vou ser compreensivo com ela, mas vou ser duro com o problema que precisa ser resolvido. Eu não tenho como pagar aquele valor, por exemplo. Eu vou me comportar de uma maneira independente com um grau de confiança nos demais. E vou me concentrar nos interesses possíveis que as pessoas têm, não tanto em suas posições. Entendi a parte contrária. Me falou que quer a casa na praia, mas eu preciso descobrir por que ela quer a casa na praia. Será que o interesse dela é ter um ambiente de lazer? Ou será que o interesse dela é ter patrimônio, por exemplo, para garantir a sua velhice? Quando eu me concentro nos interesses, eu aumento a chance de encontrar uma solução eficiente. E eu vou explorar esses interesses. Ok, você quer lazer? Então vamos combinar que você usa a casa na praia 11 meses e em um mês ela vai ser locada e o aluguel virá para o meu cliente. Inventei um exemplo agora. E daqui 8 anos vai mudar a fórmula, ou daqui 3 anos muda a fórmula. E vamos então, junto com os demais envolvidos, inventar opções, explorar alternativas que nos gerem mútuos benefícios. Evitando bater o martelo de uma maneira imediata. A gente amadurece primeiro a solução e depois decide qual delas é a mais adequada. Muitas vezes uma noite de sono, um final de semana, um feriado prolongado são sábios conselheiros. Sempre utilizando critérios objetivos, independentes da nossa pura vontade. Querido filho, você ainda não tem a qualificação suficiente para assumir a nossa farmácia. Vamos criar um plano de ação em que 12 ou 20 meses depois você provavelmente terá melhores condições e a gente vai revisitar esse plano a cada 3 meses. Isso é o que os outros empreendimentos fazem, critérios objetivos. Isso é uma saída de mercado, não é apenas a minha vontade. E vamos ceder ante princípios. Não se deve ceder ante pressão, porque quem cede uma vez ante pressão, cederá outras provavelmente. Isso alimentará um comportamento errado da parte contrária. Selecionei 3 citações para vocês observarem com atenção, que falam de comportamentos, que falam de condutas que geram prejuízos e geram benefícios dentro dos diálogos. Primeira frase importante: culpar o outro é o mais fácil. Quando a gente está dentro de um conflito, o normal é que a gente impute a outra pessoa a causa do surgimento desse conflito.
Mas culpar o outro costuma ser contraproducente. Quem é atacado tende a ficar na defensiva. E a construção de uma solução passa batido. Segunda situação, incentivar o brainstorming é uma boa ideia. Muitas vezes eu ligo para colegas, marco uma reunião, tomo um café e falo abertamente, amigo, o nosso desafio aqui, colega, o nosso desafio aqui é encontrar uma solução que atenda o seu cliente, o meu cliente, todas as pessoas envolvidas. Se essa solução que nós idealizarmos não atender uma das pessoas, não vai ter acordo. Então, vamos pensar em conjuntos, vamos exercer as nossas criatividades em conjunto, buscando, se for possível, né? Se for possível, uma solução razoável. E a terceira citação, ela tenta chamar atenção para a seguinte complexidade. A gente começa uma negociação, começa a análise de um conflito e visualizando com facilidade as posições antagônicas. Mas se a gente começa a aprofundar a análise, a gente observa que, além de posições puramente antagônicas, existem interesses comuns. Então, esses interesses subjacentes revelam a existência de muito mais interesses em comum do que propriamente opostos. Eu quero a casa na praia, minha esposa também quer a casa na praia. Mas talvez nós tenhamos um interesse comum de não deixar essa casa na praia vazia neste verão, enquanto a gente discute no ano que vem quanto ela vale, enquanto a gente discute no ano que vem quem compra a parte do outro. Então, nós temos alguns interesses comuns, sim. Dicas. O ambiente agradável é fundamental. As pessoas têm que se sentir bem onde elas idealizam a solução dos seus problemas. Quando se percebe que as pessoas não são malvadas, não são 100% boas, não são Dr. Jekyll ou não são apenas Mr. Hyde, para lembrar aquela obra que em português foi traduzida como O Médico e o Monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nós temos algo em comum, nós temos gostos em comum. Nós temos, por exemplo, muito amor pelos filhos, nós temos, por exemplo, muita responsabilidade na sua educação. Então, nós temos aspectos em comuns, as chamadas conexões transversais. E muitas vezes o clima esquenta. Gente de família tem muita emoção. Então, é importante os intervalos. Se o clima esquentou, stop. Vamos deixar para voltar amanhã, vamos deixar para voltar semana que vem. Vamos suspender essa audiência, vamos remarcá-la. São os intervalos propositais. Técnicas de espelhamento, tentar compreender o ângulo do outro e, às vezes, adotar o comportamento que o outro espera, se isso não nos gera prejuízo. Vamos espelhar um pouco. Muitas vezes eu noto pessoas que gostam de ser chamadas de senhor, ou pessoas que gostam, aqui no Rio Grande do Sul, de ser chamadas de tu, che. Ok, na medida do possível, podemos espelhar, podemos adotar esse comportamento que o outro gosta. E vamos melhorar a qualidade da comunicação. Sempre perguntando como eu posso contribuir para resolver aquele problema. O que está ao meu alcance, que a outra parte espera de mim, que comportamento que eu posso adotar sem gerar prejuízo para mim, para o meu cliente, mas que possa alimentar na outra parte o sentimento de que eu estou colaborando efetivamente para encontrar uma solução. Então, o sistema de contribuição. Eu chamo para mim a responsabilidade pela solução daquele problema conjunto. E tento, na medida do possível, focar o presente para endereçar o futuro, evitando rememorar episódios, muitas vezes traumáticos, que ocorreram no passado. Então, focar no presente. Essa é a situação de mercado. Esta empresa que nós tivemos, que nos gerou muitos dividendos, hoje em dia ela está com dificuldade. Ou o contrário. É uma empresa que está muito bem posicionada e tende a evoluir ainda mais nos próximos anos. Vamos olhar o presente endereçando para o futuro. E isso amplia a chance de sucesso. Recentemente, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele vem regulando o uso de ferramentas extrajudiciais para resolver grande parte dos problemas. Uma dessas potencialidades, além do inventário extrajudicial, do divórcio extrajudicial,
é o reconhecimento extrajudicial da paternidade e da maternidade socioafetiva, pelos provimentos 63 e 83. E o que eu observo nesse tipo de situação? A velocidade, a rapidez, então, a agilidade do sistema extrajudicial, com os tabelionatos e registros civis, né, é mais rápida, comparado, então, com o Poder Judiciário, com o seu processo. Regra geral, pode ocorrer, eventualmente, que o processo judicial seja mais rápido. Ok, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ter, junto com o cliente, uma noção das alternativas que temos para avançar na resolução dos seus conflitos. Então, eu quis chamar a atenção dos colegas no sentido de que, em parte, o conflito para ser resolvido depende do cliente, em parte, o conflito para ser resolvido depende de nós, de outros sujeitos, como parte contrária, como juiz, como Ministério Público, enfim. Mas também, em grande parte, ele depende de nós chamarmos a nossa responsabilidade na idealização de soluções. Isso eu acho que tem muito espaço, e eu acredito que os colegas que estão chamando a responsabilidade para buscar soluções criativas para os problemas dos seus clientes estão encontrando uma bela vantagem competitiva no mercado e estão sendo mais admirados pelas pessoas. Então, fica a dica. Espero que esse conteúdo tenha ajudado minimamente os senhores na sua formação e na sua atividade. E nos encontramos em breve em outra atividade acadêmica, de sorte que fico à disposição para aprofundar, recomendando leitura dessas 5 obras, que se encontram facilmente no mercado. A principal delas é o Como Chegar ao Sim. Depois vieram obras que aprofundaram algumas dessas perspectivas, como Conversas Difíceis, como Negociando o Inegociável, Supere o Não e Como Chegar ao Sim com você mesmo. Ok? Nos vemos. Grande abraço a todos. Até a próxima.